Cadê a... Jana Priya está aqui? Jana Priya está aqui? Então vamos começar. Todos os devotos que serão iniciados, vocês têm copinho com água e vou explicar muito simples. Você segura o colherzinho com a mão esquerda. Com a mão esquerda. E joga 3 gotas de água na mão direita. Pode fazer agora. 3 gotas na mão direita. Aí você chupa isso. E depois mais uma gota na mão direita para limpar. Não, sim. Colher na mão esquerda, na mão direita. Muito simples. Não para limpar assim. Obrigado. Agora vocês repetem. Repetam. Om Pavitra Pavitro Va Sarvavastam Gatopi Va Lakshmare Pundrikaksham Sabhaya Abhyantara Shuchi Sri Vishnu Sri Vishnu. Exatamente a mesma coisa, colher na mão esquerda, 3 gotas, você bebe e depois uma gota para limpar. Om Pavitra Pavitro Va Sarvavastam Gatopi Va Lakshmare Pundrikaksham Sabhaya Abhyantara Shuchi Sri Vishnu Mais uma vez, mesma coisa. Pronto? Om Pavitra Pavitro Va Sarvavastam Gatopi Va Lakshmare Pundrikaksham Sabhaya Abhyantara Shuchi Sri Vishnu Tá bom? Agora estamos seguindo estritamente o procedimento que Prabhupada mesmo estabeleceu. Hoje em dia tem muitos rituais complicados, mas como estamos fazendo hoje, exatamente como Prabhupada fazia, muito simples. Eu fui iniciado, posso dizer, em mais ou menos janeiro de 1970 por Prabhupada em Los Angeles. Naquela época, Prabhupada pessoalmente fazia o sacrifício de fogo, também dava conferência e ele fazia muito simples, um ritual muito simples, e estamos seguindo estritamente isso. Essa forma simples do sacrifício está em vias de extinção, mas pelo menos estamos fazendo isso aqui. Agora eu vou explicar, como o Prabhupada pediu, o mantra que agora acabamos de cantar. Om Apavitra Pavitro Va Sarvavastam Gatopi Va Lakshmare Pundrikaksham Sabhaya Abhyantaram Shuchi Sri Vishnu. Todo mundo pode ouvir? Sim.
Apavitra significa impuro. Assim como quando o corpo está contaminado com alguma doença, sofremos. Inclusive, você precisa falar outra coisa. Inclusive, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes sabemos que temos alguma doença porque sentimos dor ou sentimos algo estranho no corpo que nos alerta que algo está ruim no corpo, algo está mal. Então, assim mesmo, Prabhupada uma vez disse que se você está praticando consciência de Krishna e você não está feliz, você está fazendo algo errado. Porque o processo da consciência de Krishna bem praticado, bem entendido, traz sempre felicidade para a alma. Então, assim, qualquer ansiedade, qualquer sofrimento, qualquer tristeza, é realmente a misericórdia de Krishna para nos informar que estamos saindo da nossa, como se diz? A nossa linha. É um aviso de Krishna que algo na nossa vida está errado e nós temos que corrigir. Então devemos receber qualquer sintoma de infelicidade como aviso de Krishna, um aviso diretamente de Krishna. Porque quando a alma dá prazer a Krishna, a alma recebe prazer de Krishna. Como Prabhupada deu o exemplo de jogar água na raiz da árvore e automaticamente toda a árvore recebe essa água. Então, assim mesmo, quando nós estamos satisfazendo Krishna, automaticamente ficamos satisfeitos. Isso é uma ciência espiritual. Você pode apostar nisso. Bom, a gente não aposta. Então, este verso diz que apavitra, impuro, pavitrova, ou puro. O que você precisa? Eu esqueci de fazer o guia. Esqueci de colocar o guia. Om pavitra pavitrova sarvavastang gatopiva. Avastang em sânscrito significa situação. Então sarvavastang gatopiva significa em qualquer situação. Não importa em qual situação você se encontre. E neste mundo, às vezes, nos encontramos em situações bem bizarras ou estranhas. Então, o ponto importante aqui na consciência de Krishna é que em qualquer situação... Desculpa. Obrigado. Que em qualquer silêncio do movimento Hare Krishna é raro de encontrar. Então, em qualquer situação, às vezes um devoto pode pensar que eu estou caído, que não estou muito avançado na consciência de Krishna, por isso tenho que preparar-me antes de servir a Krishna. Mas na realidade o serviço a Krishna é o processo de purificação. E por isso em qualquer situação, em qualquer condição de vida, devemos simplesmente oferecer serviço devocional a Krishna. Isso pode ser depois da... segura aí. Avatara, depois da conferência, vamos fazer isso. Você tem um assento? Eu tenho um assento?
Dara. Diga quando você está pronto. Não agora. Por favor. Você está realmente pronto. Uso automação. Você vai cantar depois, né? Tá bom? Vamos começar de novo. Pronto ou não? Você pode botar as mãos no colo e... Obrigado. Vamos tentar. Então este verso é Om Pavitra Pavitrova Sarvavastam Gato Piva. Tem outro verso parecido no Bhagavatam. Eu dei uma aula sobre esse verso em Recife, anos atrás. Akama Sarva Kamo Va Moksha Kamo Dharadhi Tivrena Bhakti Yogeta Yajeta Purusham Param. Que não importa que uma pessoa, ou digamos uma pessoa que está completamente livre de qualquer desejo material, ou uma pessoa que tem todo o desejo material. A posição de não ter nenhum desejo material é a posição mais avançada da pessoa completamente consciente de Krishna. Ou uma pessoa que tem todo o desejo material. O Bhagavatam diz que em toda circunstância Tivrena Bhakti Yogena Yajeta Purusham Param. Que em toda circunstância você deve se dedicar a Krishna, tentar servir a Krishna. Então é muito importante que entendamos isso, que o processo da consciência de Krishna é o processo de purificação. E por isso nós não podemos esperar até purificar-nos para servir a Krishna, porque o processo de servir a Krishna, o processo de cantar os santos nomes de Krishna, é o processo de purificação. Então, qualquer situação de vida, nós temos essa oportunidade de simplesmente cantar Hare Krishna, de se lembrar de Krishna. Om Pavitra Pavitrova, não importa puro ou impuro, em qualquer situação de vida, Jaksmare, se você simplesmente pode se lembrar de Krishna. Jaksmare Pundarikaksham, aquele que simplesmente se lembra de Krishna, o Senhor de olhos e lotos, Pundarikaksham. Jaksmare Pundarikaksham Sabhaya Bhyantaram Suchi. Essa pessoa externamente e internamente se purifica. Quer dizer que gradualmente as atividades externas se purificam e também o estado de consciência interno se purifica. Então agora, iniciação é para pessoas que entendem isso, que estão para
devotos que estão determinados a servir a Krishna em toda circunstância. No capítulo 11, Krishna diz, Mayai vaite nihata purvame. Krishna falou para Arjuna que eu já matei, eu mesmo já matei todos esses guerreiros. E por isso você seja simplesmente o meu instrumento. E Prabhupada, eu lembro muito bem, estávamos caminhando com Prabhupada parou de caminhar porque era comum, Prabhupada quando realmente queria enfatizar um ponto, ele parou e falou uma coisa importante. Então Prabhupada disse que Krishna vai salvar este mundo através da sua missão, a missão do Senhor Chaitanya, que Krishna mesmo. O Prabhupada disse que Krishna está pedindo, através de Arjuna, que você seja o seu instrumento. Então Krishna vai salvar o mundo, mas ele está querendo dar o crédito para você. Uma vez Prabhupada escreveu numa carta que eu vi que normalmente neste mundo todo mundo quer ser o melhor. Mas ele disse que um pai amoroso sente mais prazer em ser quando ele vê o seu filho glorificado. O pai prefere que o filho seja melhor que o pai. Então, assim como nós glorificamos a Krishna cantando seu santo nome, falando dele, Krishna mesmo glorifica seus devotos. Krishna diz em Bhagavad Gita, nesse verso famoso, Jai Jatamam Prapadyante. Assim como todos se aproximam de mim, Jai Jatamam Prapadyante Tam Tayo Bhajami Aham. Reciproco exatamente com todos. Então aqueles que sempre e sinceramente glorificam Krishna, Krishna os glorifica. E aqueles que negligenciam Krishna serão negligenciados. Claro que Krishna, sempre a natureza material, cuida deles. Mas Krishna pessoalmente faz arranjos para glorificar os devotos que o glorificam sinceramente, de todo o coração. E assim, Prabhupada disse que se você aceita o convite de Krishna, se você aceita o convite de Krishna e você se dedica à missão do devoto puro de Krishna, Prabhupada, então Krishna dará o crédito a você, como Prabhupada disse. Krishna te dará o crédito. Se não, se você não aceitar o convite de Krishna, ele dará o crédito a outro devoto. Mas Prabhupada disse, por que você não aceita o crédito? Por que você não glorifica a sua própria vida? E assim, todo mundo tem essa mesma oportunidade. O tipo de corpo que você tem é irrelevante. Corpo masculino, feminino, velho, jovem, brasileiro, ou da lua. Não importa o tipo de corpo que você tem, isso é irrelevante. Serviço devocional é oferecido diretamente pela alma. Quer dizer, aparentemente o corpo está trabalhando, os braços, as mãos, as pernas, mas na realidade é a alma. É a alma que está movendo o corpo, a alma que está oferecendo o serviço devocional. Então, todo devoto de Krishna, toda alma, em qualquer tipo de corpo, tem exatamente a mesma oportunidade de glorificar Krishna e de ser glorificado por Krishna. Então, ninguém deve pensar que eu não posso fazê-lo porque é o tipo de corpo que eu tenho. Não importa quanto tempo você está no movimento Hare Krishna, qual título você tem, não importa nada. Só importa essa boa vontade com Krishna, esse desejo sincero de se dedicar completamente a Krishna. Também irrelevante
por exemplo, em que ashram você está? Grihasta ou sannyasi? Griheva bonete take hagoranga boledake. Narottam Das Thakur diz, não importa que você seja grihasta ou sannyasi, griheva bonete take hagoranga boledake. Se você se dedica ao movimento do Senhor Chaitanya, sua vida se torna gloriosa. Por favor, peça que elas Hare Krishna. Então, isso é o convite. Agora os outros que estão sendo iniciados farão, espero, se ficam para completar a cerimônia, farão um voto de, basicamente, de levar uma vida civilizada. Os 4 princípios são científicos, porque a meta da vida é liberdade. Aparentemente nós nos entregamos, ou nos entregamos de fato, mas qualquer entrega, qualquer rendição é sempre com o objetivo de alcançar a liberdade. Prabhupada explica no final, no significado no final do capítulo 6 do primeiro canto, que todo o objetivo, toda a meta do serviço devocional é liberdade. Quando o médico fala para o paciente que o paciente tem que seguir certas regras de dieta ou de regular atividade, a meta do médico é de liberar o paciente da doença. O médico não está querendo subjugar o paciente, é exatamente o contrário. A meta é de liberar o paciente. Então, assim mesmo, esse processo de prestar reverências, de obedecer, tudo isso, a meta não é de subjugar uma alma. O propósito é exatamente o contrário, de liberar a alma. Porque quando você está num caminho, a priori, um caminho é um trecho que tem regras, você não pode sair à direita nem à esquerda. Se você sai à esquerda ou à direita, você saiu do caminho. Então, o fato de pegar um caminho, uma estrada, quer dizer automaticamente que você está aceitando essa disciplina de ficar numa pista. E de não tentar dirigir no jardim de um cidadão, ou algo assim, dentro da casa de outra pessoa, mas ficar na pista, ficar na estrada. Então, sim mesmo, obviamente, o sexo ilícito, obviamente, se torna um vício. Inclusive tem programas de 12 passos, né? Para pessoas que são viciados do sexo, ou as drogas. Carne é uma coisa tão assim absurda que nem preciso explicar. Eu acho que qualquer ser humano civilizado entende muito bem porque ele deve evitar a crueldade. E os jogos de azar também se tornam um vício. Tem muitas pessoas que estragam suas vidas nos jogos de azar. Então, as 4 atividades que são chamadas pecaminosas, pecaminoso é simplesmente sinônimo de, como se diz em português? Escravizadora. Isso é português? Então, uma atividade, por exemplo, os pais falam para seus filhos de não fazer coisas perigosas, para não perder a vida, para não ficar machucado. Isso não é. Os pais não querem subjugar os filhos, querem proteger os filhos. Então, assim mesmo,
os princípios que nós seguimos são científicos. Existe um oceano de ciência social que comprova isso. E sobre o canto do Santo Nome, felizmente Krishna está presente no seu nome, como vocês provavelmente já ouviram uma vez. E assim se fala de Namavatara, que Krishna desce na forma do seu nome. Krishna desce na forma do seu nome. Boa tarde. Meu irmão Jim. Então, assim, qualquer coisa que você quer aprender bem, se você quer ser um bom atleta, você pratica regularmente. Se você está querendo ser um bom artista em música, artes visuais, qualquer coisa você pratica. Por exemplo, para os escritores, você diz que a primeira regra é escrever. Todo dia escrever. E assim mesmo, qualquer área da vida, em qualquer atividade, qualquer profissão, você precisa praticar. E assim mesmo, por exemplo, a palavra sadhana que usamos hoje, prática de serviço devocional, no Bhagavad Gita, Krishna usa outra palavra, que era usada antes, que é abhyasa. Krishna, em Bhagavad Gita, cada vez que Krishna usa a palavra sânscrita abhyasa, significa mais ou menos o que queremos dizer hoje com sadhana. Então a palavra abhyasa significa literalmente repetição, prática. Prática significa repetição. Então o processo de repetir os santos nomes, de cantar os nomes de Krishna, porque imagine se você for ao mundo espiritual e você ainda, por exemplo, se você ainda tivesse desejos materiais, seria um desastre. Seria uma coisa completamente absurda. Então Krishna é tão bondoso, ele aparece no seu santo nome para que você possa praticar associando-se com ele. Então nós podemos julgar, avaliar como nós nos relacionamos com o santo nome, e aí podemos saber como nos relacionamos com Krishna. Então, se nós não prestamos atenção ao santo nome, isso significa que mesmo que Krishna te trouxesse agora ao mundo espiritual, depois de pouco tempo você nem prestaria atenção. É por isso interessante, porque é interessante que quando o Prabhupada deu esse voto de iniciação, e a palavra devoto significa quem vive de voto. Então, na hora de fazer um voto, você se torna gramaticamente um devoto. É muito interessante que tem tantas atividades espirituais importantes, como ler nossos livros sagrados, ou fazer kirtan, fazer oferendas, adorar a deidade. Mas tudo isso, por importante que seja, e é importante, Prabhupada não incluiu no voto de iniciação. Se perguntarmos por quê Prabhupada decidiu incluir no voto de iniciação japa, uma atividade que não é sempre atividade mais, digamos, alucinante para alguns devotos. Então, eu acho que japa é a atividade perfeita para incluir no voto de iniciação, exatamente porque japa é a atividade devocional que tem menos interesse material. Por exemplo, todo mundo, não importa que seja um devoto de Krishna, todas as pessoas gostam de se reunir com seus amigos, cantar, ouvir ou tocar música, dançar. Quem não gosta disso? Então, quando você está fazendo kirtan, mesmo que você não esteja realmente pensando seriamente em Krishna,
você ainda pode sentir um certo entusiasmo, pode dançar, cantar, gritar, fazer um show com seus amigos. Então, na realidade, como podemos ver, devemos fazer Kirtan com muita devoção, mas é possível fazer Kirtan e pular, e dançar, e gritar e dançar, mesmo que você não esteja pensando seriamente em Krishna. Inclusive, se posso ser honesto, não estou falando do Brasil, mas em outros países já assisti Kirtan super empolgados que realmente não senti tanto a presença de Krishna. Senti a presença de garotões. Mas, e por exemplo, cozinhar. Tem gente que gosta de cozinhar, você pode cozinhar para Krishna. Agora, tem devotos que cozinham com muito amor por Krishna. Mas mesmo que você não esteja pensando intensamente de Krishna, é um prazer para muitas pessoas cozinhar. Até costurar. Então podemos observar que tem muitas atividades que têm um certo interesse, certo prazer até mundano, humano, vamos dizer. Mas japa, se você não está pensando em Krishna, japa não tem graça. Japa tem graça, você pode desfrutar de japa unicamente se você está pensando em Krishna. E por isso podemos ver que tem muitos devotos, a primeira coisa a morrer no seu sadhana é japa. Eles podem continuar comendo prasad. Ninguém cansa de comer prasad. Até os ateus. E tem devotos que ficaram um pouco frouxos na sua prática, mas ainda gostam de um bom kirtan. Mas japa realmente requer consciência de Krishna. Se você canta japa com consciência de Krishna, japa é a atividade mais extática, mais íntima com Krishna. Porque quando você canta japa, você está sozinho com Krishna. É só você e Krishna. Você tem tempo de qualidade sozinho com Krishna. E não existe nenhum... E também é exigente, porque japa é uma coisa que você faz. Você só faz com Krishna. Então por isso eu acho genial que Prabhupada incluiu japa como a atividade devocional, porque no voto de iniciação tem 4 princípios negativos, no sentido que o candidato promete não fazer. Então a única coisa que o devoto que está sendo iniciado, a única coisa que promete fazer é japa. É por isso que japa é talvez o melhor, como se diz em português, barômetro. Isso. Termômetro. Não, barômetro. Para medir pressão é barômetro. Pressão. Barômetro. Parâmetro. Tá bom. Para medir temperatura. Algum tipo de metro. Então, japa é, nesse sentido, a melhor forma de medir nossa consciência de Krishna. A melhor maneira de medir nosso nível de avanço espiritual. Porque japa é só você com Krishna. E Krishna está presente no seu nome. Imagine, Krishna deve ter tolerância infinita, né? Se pensamos como nós cantamos japa às vezes, Krishna deve ter muita paciência. Então, os devotos que estão sendo iniciados devem entender muito bem a importância do voto, não só assim, porque, claro que uma promessa, fazer jus à nossa promessa é importante, é muito importante para ser uma pessoa de bom caráter, para ser uma pessoa de honra. Mas
Além disso, devemos entender cientificamente por que japa é tão importante. Porque se eu deixo de cantar japa, estou renunciando à única atividade diária, regular, na qual eu estou sozinho com Krishna. Temos que pensar bem nisso. E o propósito da Bhakti Yoga é de alcançar Krishna, não de rejeitá-lo. Assim que japa é muito importante e devemos cantar. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. E finalmente, A luz. a luz, câmara, ação. Tem luz aqui? Luz, tem, acho. Procura interruptor. Tem um só, tá aí. Aí fora e atrás. Lucas. Aqui ao redor também tem outra tomada aqui por perto. Finalmente, às vezes, muitas vezes, pessoas dizem, tem tantas religiões e cada religião diz que só ela tem a verdade e todas as religiões se contradizem. Agora, muitas pessoas falam assim, mas elas têm uma coisa importante em comum. Elas nunca estudaram as religiões do mundo. Porque pessoas que estudam seriamente as religiões do mundo não falam assim. Porque podemos observar que apesar do fanatismo de pessoas em qualquer religião, de pensar que elas são completamente únicas, só existem algumas opções. Por exemplo, se nós estudamos sociedades, primitivas, não sei se é permitido falar isso, mas então imaginem um sinônimo. Mas em sociedades, digamos, muito simples, tem um tipo de religião chamada animismo, que é um conceito de vida em que o mundo está, como se diz, cheio de magia, de seres mágicos, e que não existe nenhuma coerência. Eu lembro que quando eu estava em UCLA, Universidade de Califórnia, Los Angeles, que eu fiz um curso na antropologia e que estudamos certas tribos amazônicas. É muito interessante, eu até escrevi um ensaio sobre a sua ontologia, quer dizer, o que eles acham da existência, o que existe no mundo. E uma coisa típica seria que eu estava caminhando na floresta e eu vi um pássaro. Esse pássaro realmente é minha tia Maria, mas então Maria virou um pássaro, o pássaro virou um gato e o gato foi para nossa vila e era meu tio. Agora, se você estuda todas essas histórias, não tem padrões, não tem assim uma lógica, assim, é completamente espontâneo. Não existe uma proto-teologia no sentido de uma explanação consistente ou até estruturada da hierarquia de existência. Então, além disso, tem o politeísmo. O politeísmo é diferente do animismo no sentido que nos politeísmos do mundo, que são bastante parecidos, existe um sistema estável, que existem certos deuses, certas deusas. É também interessante que quase todos os politeísmos, a verdade máxima está além de todos os deuses, mas muito incoerente ou difícil de saber o que é.
E os deuses não são muito divinos, são mais como adolescentes com poderes especiais. Então, além disso, tem do politeísmo. Podemos dizer que tem o monismo, tem o monoteísmo, sistemas mais avançados, mais filosóficos, que realmente, conscientemente, tentam entender de forma sistemática e lógica a natureza de tudo o que existe. Agora, então, o nível filosófico, que não é simplesmente histórias e contos assim, o nível filosófico basicamente tem o monoteísmo e o monismo. Quer dizer, a ideia de que existe um Deus, ou a ideia de que só existe uma realidade divina e impessoal. Também podemos falar do panteísmo, a ideia de que tudo que existe junto é Deus, mas isso é mais ou menos um tipo de materialismo no sentido que é difícil entender como toda a matéria junto teria consciência, vontade ou inteligência. E se toda a matéria junto tem inteligência, outra vez teríamos um tipo de monoteísmo. Então, por agora não vou falar do panteísmo, mas então, se vemos o impersonalismo, existem problemas filosóficos, eu acho que insuperáveis. Porque se Deus, em última instância, é impessoal, é muito difícil explicar em forma coerente porque existe um mundo material. Porque, obviamente, no impersonalismo, Deus não é material. Então, se todo é uno e existe um mundo material, esse mundo material, como podemos dizer que Deus é uma coisa só, quando no mundo material existem bilhões e trilhões de objetos diferentes, cores, formas, pessoas, almas? Então, o que fazemos com o mundo material? Dizer que o mundo material é uma ilusão não resolve o problema. Então, ainda temos duas coisas: a verdade impessoal e a ilusão. E ainda teríamos que explicar a fonte da ilusão. Porque, sem dúvida, Deus, ou a verdade impessoal, não se ilude a si mesmo, porque essa verdade impessoal não age. Porque se um ser ou uma entidade age, então temos um aspecto, a existência do ser e as atividades do ser. Em tal caso, temos um ser complexo e não um impersonalismo completamente único. Eu posso seguir assim toda noite. Basta dizer que o impersonalismo tem milhares de problemas filosóficos que não podem ser resolvidos. E, inclusive, podemos observar, é por isso que os impersonalistas dizem que a verdade não pode ser descrita com palavras, porque a verdade que eles têm é tão incoerente que nenhuma palavra pode explicá-la filosoficamente. Mas, então, se falamos dos monoteísmos do mundo, as tradições que aceitam um Deus e quase sempre um Deus pessoal, e é interessante ver que mesmo culturas que formularam sistemas impersonalistas, o impersonalismo nunca sobrevive. Como, por exemplo, na Índia tem Shankara, mas na realidade tem pouquíssimos hindus, mesmo que hindus falam de Shankara ou do Brahmana, o número de hindus que realmente ficam satisfeitos com ou se dedicam a uma verdade impessoal é um número muito pequeno. Um número muito pequeno, porque na realidade da vida, ninguém está satisfeito com isso. Porque é uma ideia completamente artificial de se suicidar misticamente ou filosoficamente. Se suicidar é um conceito tão estranho, tão anti-intuitivo e tão absurdo, que quase ninguém realmente se dedica a isso.
Então, 99% das pessoas que falam em personalismo falam assim, não porque praticam isso, e não porque se dedicam a isso, mas simplesmente para evitar a responsabilidade de servir um Deus pessoal. Então é um tipo de hipocrisia. No mundo real, se você estuda a história das religiões. Agora, então, se nós queremos nos concentrar nos monoteísmos do mundo, meu estudo mostra que tem basicamente dois tipos de monoteísmos no mundo: monoteísmo filosófico e monoteísmo tribal. E o primeiro é melhor. Monoteísmo filosófico significa que sábios em toda parte do mundo, em muitas diferentes tradições, chegaram à conclusão inevitável que existe uma suprema personalidade de Deus. Eles dão diferentes nomes, têm diferentes detalhes, mas basicamente chegam a essa mesma conclusão. E uma vez que a conclusão é filosófica e categórica, geralmente o monoteísmo filosófico, realmente filosófico, não é fanático. Porque se filosoficamente existe um Deus, então existe um Deus para todo ser vivo. Tem água? Muito obrigado. Saúde? Saúde. Então podemos observar que no monoteísmo filosófico existe um reconhecimento da presença desse mesmo Deus em muitas tradições. Agora tem um monoteísmo tribal, no sentido que, como por exemplo no Velho Testamento. O Velho Testamento aceita, como todos os eruditos que estudam sabem, aceita a existência de muitos deuses. Porém, os seguidores de Yahweh têm que adorar esse Deus. Inclusive, o primeiro mandamento revela isso, de não ter nenhum outro Deus em cima de ou antes de mim. Então, tal mandamento seria absurdo se não existisse nenhum outro ser divino. E, inclusive, através do Velho Testamento, existem até listas de divindades. Então, o Velho Testamento aceita a existência de vários seres divinos, mas insiste em que a comunidade judaica deve só adorar o Deus Supremo que é Yahweh. Agora, Paulo, no Novo Testamento, embora a comunidade de Jesus, se você estuda seriamente em qualquer boa universidade do mundo, se você estuda a primeira fase da história do movimento de Jesus, o que estou falando não é uma coisa mais ou menos chocante que eu li num site, entende? É o que você aprende em qualquer boa universidade do mundo. Paulo diverge radicalmente do Velho Testamento, apesar de que você pode ver no Novo Testamento que os... Boa tarde. Você pode ver no Novo Testamento que o Novo Testamento constantemente está utilizando um processo chamado prova de texto. Prova de texto significa utilizando o Velho Testamento para justificar e comprovar a divindade de Jesus. Então, é muito comum no Velho Testamento, no Novo Testamento, que, por exemplo, Jesus fala uma coisa e imediatamente depois
porque foi dito antes que alguém falaria isso. E quando sempre o que Jesus fez tal coisa, porque foi dito que alguém faria isso. E sempre quando o Novo Testamento diz porque foi dito que alguém faria ou alguém falaria, isso sempre se refere ao Velho Testamento. Então, o Velho Testamento diz que existem outros deuses, mas que você tem que botá-los na ordem certa. Agora, Paulo, em muitos sentidos, mais ou menos criou outra filosofia, e diz que não, os outros deuses não existem. Eles não existem. Só existe um Deus, que não é o ensino da... Bom, mas voltando ao ponto principal, vendo os verdadeiros monoteísmos, Anselmo, um filósofo do medieval, deu um argumento que... o mesmo argumento que Rupa Goswami deu, que é interessante. Em Néctar da Devoção, Bhakti Samrita Sindhu, Rupa Goswami analisa os diferentes avatares, diferentes encarnações de Krishna, e até Shiva, ou a deusa, e conclui que uma vez que Krishna tem mais qualidades, Krishna é a personalidade de Deus original. Anselmo dá outra versão do mesmo argumento. Anselmo diz que basicamente que Deus é aquele ser do qual nenhum outro ser superior pode ser concebido. Então Rupa Goswami e Anselmo basicamente estão dizendo que Deus é infinitamente grande e por isso a filosofia mais grande, mais gloriosa é a mais verdadeira, mais perto a Deus. Agora, se estudamos os monoteísmos do mundo, filosoficamente, não tribalmente, não dizendo que este aqui é o Deus da nossa tribo e por isso o nosso Deus pode matar teu Deus e nós podemos matar vocês. E não esse tipo de monoteísmo tribal, que você acredita num Deus supremo, mas não filosoficamente, mas quase no sentido de uma tribo que é superior a outra tribo e o Deus dessa tribo. Então, nos monoteísmos filosóficos, ninguém mais diz que Deus mesmo, Deus o Pai, veio a este mundo. Se estudarmos todas as tradições monoteístas do mundo, que dizem que o profeta veio, o Filho de Deus veio, mas que Deus o Pai, a fonte de tudo, o Senhor Supremo, veio a este mundo, e não só por 5 minutos ou 3 dias, mas uma vida completa. Só uma tradição diz isso, que são os Vaishnavas. Ou, por exemplo, a afirmação de que Deus veio a este mundo e nos deu filosofia sistemática. Não uma doutrina, não só uma doutrina, um dogma, mas filosofia sistemática. Só uma tradição pode dizer isso, os Vaishnavas. Então, isso não significa que outras tradições são falsas, ou que são do diabo, nada disso. Nós somos gente fina. Gente fina é outra coisa, né? Nós somos civilizados, nós não somos fanáticos. Reconhecemos a presença de Deus em muitas tradições. Porém, como o Prabhupada sempre disse, existe um curso de ensino muito avançado. Se você, por exemplo, está tirando um doutorado, digamos, em engenharia, isso não significa que a engenharia que você estudou antes é falsa ou diabólica.
Não, essa engenharia do diabo, só essa engenharia. Não, isso é absurdo. Então, muitas tradições têm conhecimento, até conhecimento valioso. E podemos ver muitas tradições que realmente ajudam os praticantes. Ao mesmo tempo, existe um curso de doutorado, que é Consciência de Krishna. Interessante que hoje, antes no mundo e até hoje, tem religiões já por 2000 anos, infelizmente. Os romanos estavam apavorados com a ideia de religiões do Meio Oriente cresceram em Roma, porque sabiam que são fanáticos e tinham muito medo do fanatismo. Posso falar só um momentinho? Não vou cobrar mais. Mesma tarifa. Se você estuda o mundo clássico greco-romano, Alexandre, por exemplo, tinha um projeto, o projeto de um mundo. Ele queria unir os povos do mundo e ele entendia que o fanatismo religioso faz isso impossível. Então, ele promovia o que se chama sincretismo religioso. Sincretismo religioso significa... Você entende? Ah, muito bom. Significa que, por exemplo, nós cantamos Hare Krishna, mas outras pessoas adorando Deus têm outros nomes, mas estamos falando do mesmo Senhor Supremo. Então, os romanos abraçaram completamente essa ideia. Porque para a união do seu império, para a tranquilidade, para a paz, para evitar guerras e problemas desnecessários, insistiam nesse respeito mútuo entre as religiões. E por isso, eles tinham tanto medo. Um dos melhores historiadores da história é Tácito, que era senador romano, mais ou menos no tempo de Jesus, uns poucos anos depois, mas esse período. Um senador romano, um grande historiador, e ele conclui seus escritos dizendo que se o fanatismo do Meio Oriente cresce em Roma, isso vai acabar com a nossa civilização. Que estava baseada nessa tolerância religiosa. Então é muito interessante que as civilizações que valorizavam esse sincretismo religioso, essa tolerância religiosa, faziam parte da civilização indo-europeia. Porque na Índia é a mesma coisa. Na Índia, um conceito filosófico da religião e um reconhecimento na literatura mais antiga do Rig Veda, que existe um Deus invocado por diferentes pessoas com diferentes nomes. Então, devido a muitos séculos, milênios de fanatismo religioso, muitas pessoas educadas hoje em dia vão para outro extremo. Um extremo é que só nossa religião é válida. E outro extremo é nenhuma religião pode ter uma verdade mais avançada. Um relativismo metafísico, que todas as religiões são relativas e é absurdo e até falta de boas maneiras dizer que alguém tem um conhecimento mais avançado. Então podemos ver esses dois extremos. Um extremo, fanatismo, só nós, e outro extremo, ninguém. A consciência de Krishna está no meio, porque falando em termos da dialética histórica, dialético? Tá, certo. A dialética histórica tem a tese quer dizer que no mundo ocidental um fanatismo violentíssimo, um fanatismo religioso violentíssimo, traumático. E é muito interessante porque se você estuda na psicologia o que se chama desordem de estresse pós-traumático, que quando
quando uma pessoa tem uma experiência realmente traumática, a reação normal, a maneira em que o sistema nervoso tenta se proteger contra outro trauma é de o que se chama hipervigilância. Entende? Hipervigilante, por exemplo, os Hare Krishnas falam que eles têm uma verdade suprema, então, eles querem voltar para o medieval, outras inquisições, brutalidade, massacres, que eles vão acabar com o mundo, simplesmente porque dizem que tem um curso mais avançado de teologia. Então, devido à natureza extremamente traumática da história religiosa ocidental, muitas pessoas educadas hoje em dia vão para outro extremo de hipervigilância contra qualquer afirmação de que existe uma verdade mais avançada. Apesar de que nós, os Vaishnavas, por milhares de anos, não são fanáticos. Respeitam outras religiões, reconhecem a presença de Krishna em muitas tradições. Então agora, o fanatismo religioso que sou nós não é científico e nunca será uma ciência espiritual. Mas o outro extremo, ninguém tem uma verdade mais avançada, também não é científico, simplesmente porque é uma afirmação a priori. Não é uma afirmação que é resultado de um estudo objetivo e sistemático das religiões do mundo. É uma afirmação a priori, que não pode existir, a priori, um conhecimento mais avançado. E por isso não é científico. Então nós estamos indo tese, antítese, e agora Prabhupada e o Senhor Chaitanya está trazendo para o movimento, para o mundo, a síntese. A síntese é tolerância com critério. Tolerância com critério. Quer dizer, reconhecemos, e mais que tolerância, respeito, reconhecemos a presença do mesmo Deus em muitos lugares. E ao mesmo tempo, reconhecemos o valor de filosofia objetiva e não simplesmente de dogmatismo, nem assim uma relativismo dogmático. Um relativismo dogmático, que tudo é relativo, e de afirmar isso dogmaticamente. É por isso que, filosoficamente, logicamente, Jai Sri Krishna. Então, nós não somos fanáticos, nem fanáticos do relativismo espiritual. Somos pensadores. E pensando bem, é Krishna mesmo. Tá tudo bem? Agora vamos, qualquer pergunta rapidamente? Deva, eu fiz só uma análise, aproveitando a sua explanação sobre essa análise científica que você colocou da religião, que não tem uma supremacia, mas Krishna fala no Bhagavad Gita que, quase a conclusão do Bhagavad Gita, Sarvadharma Parijajara, ele coloca, eu queria que você explicasse esse termo Dharma como a ocupação ou a religião. Não, primeiro se estudamos Mahabharata e Bhagavatam, podemos ver que não existem instituições religiosas naquela época. Krishna, Dharma, porque dever sagrado, então também, mas para entender esse verso, porque mesmo Krishna dizendo, abandonando toda Dharma, mas todo o propósito de Bhagavad Gita é de convencer, de fazer seu Dharma de Kshatriya. Então, como pode Krishna dizer abandonar todo o Dharma, quando todo o propósito é de convencer Arjuna de fazer seu Dharma de Kshatriya?
Então, para entender este verso 1866, temos que prestar atenção ao sânscrito. E no sânscrito, Sarvadharman Parityaja Mam Ekam, existe um contraste entre dois, como se diz em português, antônimos, que são Sarva e Ekam. Sarva, todos, Ekam, só um. Então, o que Krishna realmente está dizendo é que nenhum outro Dharma pode realmente dar refúgio a você, abrigo. Que você tem que, Krishna diz, Mam Ekam Sharanam Vraja. Que você deve vir a mim, venha a mim, só a mim, por refúgio. Então, Krishna está dizendo de abandonar todo o Dharma como refúgio, de vir unicamente a mim por refúgio, mas vemos em Bhagavad Gita que Krishna insistiu que Arjuna continuasse com sua Dharma. Então, tudo bem, agora vamos proceder com a iniciação e tem uma lista aqui. Vamos negociar com cada candidato. Então, Maurício. Como ele vai chegar aqui? Cuidado não chutar as pobres devotas. Elas sempre são chutadas, né? Movimento Hare Krishna. Os homens não precisam assim. Tá bom, Hare Krishna. Então, os 4 princípios. Seu voto. Não comer carne, peixe nem ovos, não jogues de azar, não sexo ilícito e não intoxicação. E cantar as 16 voltas do Mahamudra por toda a minha vida. É o seu aniversário ou todo dia? Tá bom. Obrigado a você. Seu nome será Mahavadanya. Vadanya significa magnânimo. Chaitanya Mahaprabhu é Mahavadanya, o avatar mais magnânimo. Aqui você pode. Não está escrito. Que isso? Ana Elizabeth. Já fez? Reverência? As mulheres são educadas, não chutam não. Tudo bem? Então, o seu voto. Não comer carne, nem ovos, nem peixe, não sexo ilícito, não substâncias tóxicas e cantar 16 Jogo. Você concorda, né? E cantar? Cantar 16 voltas do japa. Todos os dias. Tá bom. Seu nome é Ananda Shakti. Se não era, ficou. Aqui está escrito. Tá? Pode ficar com isso. Oh. Marisa.
Seu voto? Hare Krishna, estamos fazendo algo sério aqui, obrigado. Não praticar sexo ilícito, não participar de jogos de azar, não me intoxicar, não comer carne, peixe e ovos. E prometo cantar 16 voltas na casa Mahamantra Hare Krishna todos os dias da minha vida. Negócio. Então, seu nome é Mahashakti Devi. Fátima. Boa tarde. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Dikani Srimati Virajdana Gosvami Ismani Namaste Guru Nistaya Paramananda Namaste Prabhupada Pramodaya Krishna Estudante Messias. Seu voto? Prometo não praticar sexo ilícito, não praticar jogos de azar, não comer carne, nem ovos, não praticar sexo e cantar o Hare Krishna 16 voltas. Jogos de azar, prometo não participar. Canta 16 voltas, né, Jerry? 16 voltas. Obrigado. Seu nome será Padma Lochani. José Nildo. Nildo. Desculpa. José Nildo. Você está numa zona de alto perigo. Hare Krishna. Seu voto? Não comer carne nem peixe nenhum. Não se intoxicar. Não sexo ilícito e não jogo de azar. Cantar 16 voltas do mantra Hare Krishna Majara. Muito bom. Então, se consigo abrir isso. Seu nome é Jayadvaita Chandra. Débora. Seu voto? Não comer carne, nem peixe, nem ovos. Não me intoxicar. Não praticar jogos de azar. Não praticar sexo ilícito. Cantar diariamente, no mínimo, as 16 voltas do Mahamantra Hare Krishna. Seu nome é Dana Kelly, David. Dana Kelly. Maria. Maria José Gomes. Chegou?
Ah, tá bom. Eu não Então, os 4 princípios. Não me intoxicar, não comer carne de jogos, não praticar jogos de azar, nem sexo ilícito. Muito bom, e cantar? Cantar no mínimo 16 voltas do Hare Krishna todos os dias. Obrigado. Seu nome é Mohani. Hari. Mohani Devi Dasi. Hari. Sim, sim, fica à vontade. A Ilza. Seu voto? Não comer carne, nem peixe, nem ovos. Não praticar jogos de azar, nem sexo ilícito. Seu nome é Bhakti Sagar. Oceano de devoção. Maria. Maria, outra Maria. Maria. Farias de Lulu Costa. Ah, você? Você é Maria? Maria Aline. Oh, tá bom. Então, seu voto? Não comer carnes e ovos nem peixes, não praticar jogos de azar, nem praticar sexo ilícito e não me intoxicar. Prometo cantar 16 voltas de japa diariamente do Mahamantra Hare Krishna. Seu nome é Manasa Ganga. Helena. Ellen. 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 Ellen de Troia. Então, seu voto? Não comer carne, nem peixe, nem ovos. Não praticar sexo ilícito, não praticar jogos de azar e não me intoxicar e cantar Hare Krishna, Mahamantra Hare Krishna 16 voltas todos os dias. Seu nome espiritual é Harishwari. Hari Ishwari é a senhora da Harishwari, né? Urbano. Urbano. Aí. Sim. Pastor. Urbano. Sem estender as pernas, tá? O seu voto? Não comer peixes, carne, peixe e ovos, não me intoxicar, não praticar sexo ilícito
nem jogos de azar. Muito bom. Cantar o Mahamantra, Hare Krishna, até os 10 minha vida, 16 voltas. Diariamente. 16 voltas. Então, seu nome é Ekanath Das. E quem está recebendo a segunda iniciação? Tá? Então, depois, né? Hoje ou amanhã? Amanhã de manhã talvez podemos combinar. Amanhã vai ter o Dasha na Tiara Devatati. A que horas? Chegar um pouco mais cedo. Sim, podem vir antes. Tá? Maharaj, faltou Arjuna. Arjuna? Oh, Arjuna! O que houve? Oh, Arjuna, cadê esse? Arjuna Vitor. Mas não se preocupe. Iniciações são garantidas. Aqui na lista não apareceu nome. Tá bom, cadê sua japa? Eu entreguei. Sim? Alguém comeu? Olha, tem uma japa. Pô, está aqui. Ah, infelizmente não está aqui. Não é essa japa. A japa dele é clarinha. Isso é Adriano? Esse é Adriano que não veio. Pai, Adriano é o pai. Era? Não. Adriano é seu pai? Silva está aqui na lista, não tem o nome dele. E nem a japa também. É do primeiro nome. Vamos dar um jeitinho brasileiro aqui. Então, japa. Tem uma japa? Eu tenho uma japa aqui, posso pegar. Tá? Você aceita? Aceito. Já mudou. Nova. Pronto. Pode chegar por mim, chegou o nome. Japa aqui! Tá bom, eu vou cantar agora uma volta e vocês também podem cantar. Ah, bem preparado.
Hare Krishna. Hare Krishna. Arjuna. Prometo não comer carne, nem peixe, nem ovos, não me intoxicar, não praticar sexo ilícito e não jogar jogos de azar. E cantar 16 voltas, no mínimo 16 voltas de japa por dia. Do Mahamantra. Do Mahamantra Hare Krishna. Tá bom. Seu nome será Sri Arjuna. Agora, nosso sacerdote, vamos fazer o sacrifício de fogo. Cadê os mantras? O plástico. Você pode já iniciar o fogo. Quando o fogo estiver fogo, vocês sabem cantar e jogar as. Vocês têm grãos para jogar, né? Se o sacerdote desaparece, isso significa que vocês não jogaram muito bem. Não precisa. Tá? Pode começar? Então, por favor, repitam. Repitam, por favor. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Swaham Swaham Vandeham Sri Guru Sri Jutam Padam Kamalam Sri Guru Vaishnavangscha Sri Rupam
Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishaka Vidangsha Swaha Swaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Swaha 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 Namaste Saraswate Deve Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Swaham 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 Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namine Swaha Swaha Sri Varshabhanavi Devi Dayitaya Kripam Daye Krishna Sambandha Vijnana Dayine Prabhave Namaha Swaha 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 Madhurya Ujjvala Premadhya Sri Rupanuga Bhaktida Sri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Swaha Namaste Gauravani Sri Murtaye Dina Karine Rupanuga Viruddhapa Siddhanta Vanta Harine Swaha Swaha Namo Gauda Kishoraya Sakshat Vairagya Murtaye Vipralamba Prasambodhe Padambujaya Te Namaha Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namine Gauda Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate Swaha Gauda Virbhavam Bhumestvam Nirdeshtam Sajjanam Priyaham Vaishnavam Sarvabhaumam Sri Jagannathaya Te Namaha Swaha
Vancha kalpam Tarubhyascha Kripa sindhubhyam Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Swaha Swaha Namo Maha Vadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tvishe Namaha Swaha 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 Panchatattvam Atmakam Krishnam Bhaktarupa Sarupakam Bhaktavataram Bhaktakhyam Namami Bhakta Shaktika Swaha Hey Krishna, Karuna Sindhu, Deenabandho, Jagatpate, Gopesha, Gopika, Kanta, Radha Kanta, Namostude, Swaha, Jayatam, Surato, Pangor, Mamamanda, Matergati, Matsarvaswa, Padamboja, Radha, Madana Mohana, Swaha, Divyad, Vrindaranyam, Kalpadrumadhav, Srimad, Ratnagara, Singhasanasto, Srimad Radha, Srila Govinda, Deva, Krishtalivi, Sevyamano, Smarami, Swaha, Sriman Rasa, Prasarambi, Vamshivata, Tatastita, Karshan Venu, Swanar Gopi, Gopinatha, Shri Haistuna, Swaha, Swaha, Tapta Kanchana, Gaurangi, Radhe, Vrindavaneshwari, Vrishabhanu, Sute Devi, Pranamami, Hari Priye, Swaha, Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Srivasadi, Gauda Bhakta Vrinda, Namo Brahmanya Devaya, Go Brahmana, Hitaya Cha, Jagaritaya, Krishnaya, Govindaya, Namo Namaha, Swaha, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Swaha,
iniciados colocam, não jogam, colocam a banana no fogo. E cadê Janapriya? Daqui. Janapriya? Está na hora de cantar. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna